Dentro da trilha de infraestrutura de conteúdos, teremos uma dupla de vídeos para vocês degustarem um pouco sobre o mundo de 5G e satélites. Será que é só hype? Olá, eu sou a Flávia Santo e você está no SET Experience Academy. Seja bem-vindo! E para contar um pouquinho sobre esse tema, teremos o prazer de receber o Carlos Camardella, consultor de telecom da Claro, que nos situará o que temos de tendências reais ou se o que percebemos e sabemos desse mundo é mais obra de marketing do que tecnologia. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Flávio. Olá a todos, obrigado pela audiência. Os congressos da SET são sempre eventos muito especiais e fico muito feliz de participar desses congressos da SET, né? Nessa trilha, vamos falar da realidade das redes 5G, das novas tecnologias satelitais, né? A realidade de ambos, né? O que é realmente real, o que é hype, e como esses dois ecossistemas se complementam e se integram. Muito se comenta sobre o 5G, mas também vemos exageros nesses comentários realmente muito potencializando, né, a realidade da rede, tanto sobre a parte positiva quanto sobre a parte negativa. Bom, em todos os desafios de 5G, em resumo, o que se diz, né? Que a gente precisa de 10 vezes o número de antenas do 4G. Na área móvel a gente fala sites, né? Mas comumente se fala antenas em relação para o 5G, né? Então, se você tem, sei lá, 500 sites 4G, teria que ter 5.000 sites 5G. Navegação, você vai conseguir uma velocidade média de, no mínimo, 100 megabits por segundo e até 20 gigabits por segundo de pico para os usuários. A eficiência espectral seria de 30 bits por segundo por hertz. Basicamente, um grande recorde, do seu ponto de vista de tecnologia de rádio. Latência da rede, em torno de 1 milissegundo round trip, para as aplicações críticas. 1000 vezes a largura de banda atual por unidade área, por quilômetro quadrado. Então, a velocidade que você atinge por quilômetro quadrado. 10 vezes a 100 vezes o número de dispositivos atualmente conectados no 4G. Redução de 90% no consumo de energia, tanto dos terminais quanto das estações radiobase. E o 5G também vai permitir você ter boas conexões com deslocamentos em até 500 km por hora. Mas, afinal, qual a realidade das redes realmente, as que estão em produção, né? O que acontece quando eu tenho uma rede 5G funcionando? Nesse primeiro quadro, a gente tem uma simulação de cobertura, comparando o 4G na frequência de 2.600 MHz, que é a frequência inicial do 4G no país e é a que é a mais ocupada ainda, apesar de, com o tempo, terem chegado novas frequências, como 700 MHz, e a gente vai fazendo refarming de frequências do 3G e do 2G, né, com 1.800, 2.100, mas o 2.600 ainda é a faixa de frequência que praticamente determina a cobertura e a distância entre os sites e, no fim do dia, a quantidade de sites que você precisa na rede, né? Então, a gente está comparando a cobertura média do downlink e uplink do 4G em 2.600 MHz com outras duas faixas, que são a faixa de 3,5 GHz, que é basicamente o filé mignon do 5G no mundo inteiro, e a faixa de 26 GHz, que é uma faixa de mais capacidade, mas não é a faixa mais utilizada. A gente compara nos cenários tanto urbano denso quanto urbano um pouco menos denso, urbano padrão, né, cenário de prédios mais baixos, e também cobertura indoor e outdoor. Bom, se a gente reparar aqui, quando a gente olha para o cenário de cobertura outdoor, não tem necessidade de a gente criar nenhum site extra 5G em relação ao que a gente já tem 4G, porque tanto o downlink quanto o uplink dos terminais é suficiente para as distâncias que a gente tem de cobertura hoje na rede 4G. Quando a gente olha para o cenário indoor, aí a gente começa a ter problemas por causa do uplink dos terminais. O 3GPP limita a potência dos terminais por uma questão de saúde e gasto de bateria, e também o ganho das antenas. Então, como é uma frequência mais alta, o 3,5 GHz em relação ao 2,6 GB, a gente acaba tendo uma dificuldade maior, né, de propagação. Então, nos cenários indoor, eu precisaria realmente de mais sites, algo entre 50% a 100% mais sites em relação ao que eu tenho no 4G, em 2.600 MHz. Mas, assim, uma média de 80% a mais de sites. E aí a gente compara com o que é dito, né? Na pior das hipóteses, a gente vai ter que dobrar o número de sites tão somente para atender cobertura indoor, para outdoor não precisa. E se diz que vai precisar de 10 vezes a quantidade de sites. Então, a gente já viu que isso não é uma premissa verdadeira. Quando a gente olha para o 26 GHz, a cobertura é muito restrita porque é uma frequência muito alta, são sinais muito diretivos e fica, inclusive, difícil da gente cobrir as áreas utilizando as nossas radiobases atuais, que são basicamente macro rooftop, ou então em torres, né, no chão, umas torres altas, de
40, 50 metros. Então, o cenário de 26 GHz realmente não tem como a gente, em geral, utilizar os nossos sites atuais, e a gente vai precisar de sites específicos, que é um cenário basicamente de cobertura de small cells. Mas, mesmo assim, se a gente olhar aqui com a cobertura das células, tanto downlink quanto uplink, a gente vai ver que a gente precisa de mais ou menos 4 vezes a quantidade de sites. Então, também não precisa 10 vezes a quantidade de antenas que o 4G. Então, essa primeira premissa, né, que a gente vai ter que ter um mundo de antenas a mais, e aí as pessoas começam a ficar preocupadas com ter muita irradiação, poder gerar problemas de saúde e tal, essa premissa não é verdadeira. Então, eu vou ter 2 a 4 vezes, no máximo, a quantidade de sites, e como eu começo a gerar interferência, se eu tiver muitos sites ativos, né, eu tenho que reduzir a potência dos sites. Então, no final das contas, a potência média da rede fica igual a que a gente tem no 4G. Então, você não vai ter um problema de saúde por ter um pouco mais de sites, ou o dobro de sites, 4 vezes a quantidade de sites que eu teria com o 4G. E é bem da verdade, no Brasil a gente tem deficiência de cobertura no 4G, muito por limitação das prefeituras que não deixam a gente instalar, né, as GNODBs, no caso 5G, e atualmente as GNODBs, que são as radiobases 4G, aonde a gente quer. Né? Então, a gente tem um déficit de cerca de 4 mil estações de radiobase hoje no Brasil, para um total de 104 mil estações. Agora, a gente olhando para a parte de throughput, né, que é a velocidade que você atinge com a rede, e capacidade, quantidade, né, de terminais por célula. Né? Hoje, no 4G, na sua versão, que comercialmente chamam de 4,5G, mas o 3GPP chama de LTE Advanced Pro, que é a release 14 do 3GPP, a última versão do 5G que a gente tem disponível. Quando a gente trabalha com 20 MHz de espectro, que é a maior portadora disponível no 4G, a gente consegue, no caso de um evento muito massivo, né, por exemplo, um Rock in Rio, um Lollapalooza, até 400 usuários por célula. Isso não é o normal da rede. A gente não planeja a rede para ter esse nível de adensamento, porque a gente quer dar uma boa experiência de navegação para o usuário. Mas o limite da rede é isso. Quando a gente vai para o 5G em 3,5 GHz, com a maior portadora suportada, que é uma portadora de 100 MHz de espectro, nós conseguimos acampar até 2.400 usuários por célula. Efetivamente, quando chegar ao IoT no 5G, que ainda não é suportado, eu vou conseguir chegar a 10 vezes a quantidade de terminais por célula, mas não 100 vezes. Com relação à velocidade de navegação, hoje no 4,5G, com os 20 MHz de espectro, o máximo que a gente consegue em rede é 400 megabits por segundo de downlink. Esses 400 megabits eles são divididos por todos os usuários, então não é 400 megabits por segundo para o usuário, mas 400 mega para todos. Por isso que a gente evita deixar um adensamento muito grande de usuários por célula, senão você acaba tendo uma experiência de navegação ruim, então acaba ficando uma média de 100 megabits por segundo, que é uma média boa, se você não encher aquela célula de usuários. Quando a gente olha para o 5G, a gente consegue chegar a 1,8 gigabits por segundo, né, que é a capacidade máxima, mas a média da rede vai dar em torno de 600 megabits por segundo, por causa da dificuldade de cobertura, indoor, borda de célula e tal. Né? Então, assim, eu tenho um ganho bastante significativo em relação ao 4G, mas eu não estou chegando a 20 gigabits por segundo, como se comenta, mas eu estou tendo um ganho de 6 vezes, praticamente. Né? Com relação a técnicas de eu conseguir ter mais banda, além de ter uma portadora só, que é o carrier aggregation, agregação de portadores. Né? Qual é o limite de carrier aggregation do 5G, do 4G, desculpa, hoje? Né? São 5 portadoras agregadas. Então, se a gente vê o que a gente consegue agregar na tecnologia, então, 3 portadoras, né, com um máximo de 20 MHz, são portadoras acima de 1 GHz, então a gente consegue fazer MIMO 4x4, mais 2 portadoras também de 20 MHz de espectro, mas como são portadores de 700 MHz e 850, eu não consigo trabalhar com 4 antenas no terminal e 4 na radiobase, porque tem um espalhamento muito grande, a cobertura é muito grande, a frequência baixa, então eu só trabalho em MIMO 2x2, então, efetivamente, eu não vou conseguir chegar naqueles 400 megabits por segundo. Um total de 1,6 GB. Né? Então, esse é o máximo que eu conseguiria dar hoje numa rede móvel, né, com um terminal high-end, terminal que consiga fazer agregação de 5 portadores. Quando a gente olha para o 5G, o que a gente tem? A gente pode chegar até 800 MHz de espectro na portadora de 26 GHz, né? O que vai me dar mais ou menos 4,6 gigabits por segundo, assim, naquela situação perfeita de RF. Né? E mais 2 portadores de 3,5 GHz, né, com 100 MHz de espectro, que vai me dar aqueles 1,8 GB no máximo. Né? Então, vamos dar uma média de pico, né, 8,2 GB, uma média aí de 2, 3 gigabits por segundo na rede. Então, se a gente for olhar aqui, né,
a gente vai ter uma capacidade de rede que não vai ser multiplicada por 1.000 por quilômetro quadrado de área, né? Se a gente considerar o dobro de sites, né, a gente tem aqui mais ou menos 5 vezes a capacidade, com o dobro sai 10 vezes. Então, eu vou ter 10 vezes, né, a minha densificação, né, de megabits por segundo por quilômetro quadrado que eu tenho no 4G. E com relação à eficiência espectral, que eu acabei pulando, a eficiência espectral hoje do 4G máxima são 20 bits por segundo por hertz. A média é de 5, ou seja, quanto mais usuários eu adenso a rede, mais interferência eu tenho, né, gerada pelos terminais, e eu acabo caindo a minha eficiência espectral, além também dos problemas, né, de cobertura e tal. E aí, pessoal, tá interessante o conteúdo, né? Mas não acabou ainda não. A gente ainda vai ter mais um vídeo sobre 5G e o que ele pode habilitar, o que ele pode trazer de novo para o nosso mundo de conectados. Não deixe de assistir o próximo vídeo dessa série.